Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 11 horas e 16 minutos de 1º de novembro de 2020. Hoje eu propus o tema, e o tema é estoicismo. Uma palavra conhecida, já virou, né, um substantivo comum na nossa língua, estoicismo, né? Aquele homem é uma pessoa estoica, aquela pessoa é marcada pelo estoicismo, né? Mas que tem origem, estoicismo é uma escola filosófica. Então, Estoico é muito raramente falado. O pessoal fala é do cínico. tá, mas E de vamos lá. maneira errada. Sim, mas existiu filósofos que são identificados com o estoicismo, Sêneca, Sim, Marco Aurélio e tal, né? E existe o chamado estoicismo tardio, que basicamente vai virar o catecismo da Igreja Católica, da Igreja Cristã, no caso, na época nós falava católico, falava Igreja Cristã, porque casa claramente com os ditos do Evangelho sobre a família, sobre a formação da família, sobre viver em família, e casa com São Paulo, não só sobre a família, como que quando São Paulo dizia que quem não trabalha não terá o que comer, ou seja, que as pessoas deveriam trabalhar, que deveriam assumir suas responsabilidades. Então, o estoicismo foca nisso, foca na distância das paixões, não se entregar-se à paixão. Paixão era sofrimento, né? No sentimento do sofrimento, né? Em latim. Não se entregar tantas alegrias nem ao desespero, né? Procurar se distanciar desses polos, né? Nem tanto se encantar com algo, nem tanto se desencantar com algo. Então, o estoicismo vai buscar esse caminho da moderação, esse caminho do meio, e vai buscar também essa questão da responsabilidade pessoal, de responder por seus atos, de chegar na hora certa, de cumprir sua palavra com os outros, cumprir seus compromissos. Isso já é um bom desenvolvimento a virtude, né, como você diz também, né? E isso está bem nos Aristoteles. pensamentos de Marco Aurélio, que foi um grande imperador e, infelizmente sucedido por um filho que era dado a coisas mais grotescas, né? Enfim, assim contam a história dos imperadores romanos, que é uma história geralmente muito mal contada, né? Porque os historiadores da época não eram tão isentos, que os de hoje não são isentos, os daquela época eram menos isentos ainda. Mas fale sobre o cinismo, que você faz uma relação do cinismo grego com o estoicismo, principalmente o estoicismo romano, que é o mais conhecido. Eu vou começar lá com Aristóteles. Porque o Aristóteles tem lá na Ética Nicômaco esse tipo de ética voltado para eudaimonia, ou seja, para Uhum. autorrealização, vamos dizer assim, das suas essências, né? E ele defende já essa ideia de a virtude como um meio termo, um termo médio entre dois vícios. Isso funciona bem com a coragem, né? A coragem fica mais claramente, esse conceito funciona. A coragem é um meio termo, é um termo intermediário, um ponto de equilíbrio entre não ter medo de nada, que ele chama de temeridade, e ter medo demais, ter medo paralisante, um medo incapacitante, que seria então a covardia. Né? Aí tem várias coisas que eu não sei o que é a ideia dele, o que ele está citando, uma longa tradição, eu não sou assim, grande especialista, né? Apenas um admirador relativamente superficial, mas ele tem aquelas expressões que eu acho muito deliciosas, do tipo, o covarde morre 1000 vezes. Então, para quem tem amigo hipocondríaco, sabe que aquele amigo já morreu 500 vezes, né? Sim. E toda vez que teve uma doencinha, agora em 2020 com a Covid, então o pessoal talvez até tenha se curado um pouco, porque cansaram de morrer tantas vezes a cada vez que sentiam uma dor de garganta. E a ideia do Aristóteles, né, é de que para tu ser feliz, tu vai ter que ter bastante sorte, tu vai ter que nascer numa família com um razoável poder econômico, não nascer escravo, não nascer numa cidade que vai perder a guerra e tu vai virar escravo, e assim por diante. Mas, mesmo diante da adversidade, é conveniente tu desenvolver as virtudes, que é uma espécie de ser cascudo diante da adversidade. Isso te deixa menos infeliz. Se não te deixar feliz, vai te deixar menos infeliz. E aí tu já viu, né, que isso
tem toda a cara de estoicismo, né? Então, o estoicismo, ele tem esse lado de ser resistente às adversidades, né? E aí tu até, da maneira como tu colocaste, a gente até poderia fazer um pequeno adendo. Olha, a sorte, a felicidade, a fortuna é uma das adversidades que podem te corromper ou te fazer sofrer. Então, no nosso mundo contemporâneo de extrema riqueza para todo mundo, até para os pobres, né? A riqueza é uma das coisas que nos corrompe recorrentemente. E os cínicos, eu colocaria aqui os cínicos como os, digamos assim, os punks do estoicismo, né? Porque eles são os caras que vão dizer, olha, inclusive, vamos largar de mão essas frescuras aí da vida burguesada, ele não usaria esse termo, obviamente, ele é anacrônico, mas essas preocupações... Na época se diria vida citadina. Citadina, né? Tu pode viver como um cachorro perfeitamente, tu precisa de sexo, não precisa de sexo muito convencional, pode ser só uma satisfação autoerótica, já está de bom tamanho, água, uma sombrinha e poder pegar o sol, né? E aí o exemplo mais famoso dos cínicos, né, é o Diógenes de Sinope, se não me engano, né? É que tem um Diógenes também dos estoicos, né? Mas tem o Diógenes de Sinope que ele tem aquela situação em que o Alexandre o Grande teria ido lá visitar o famoso cão, né? Ele era conhecido como o cão, daí até o termo cinismo vem daí da palavra cão. Eu chamo ele de pobre coitado no meu livro. Pobre coitado. Dá para traduzir assim, contextualizar, né? Mas aí ele chega lá e eu quero conhecer o famoso Diógenes, Sinope. Aí chega lá, o Diógenes está lá lagarteando, né? Ele está lagarteando no sol e o Alexandre chega lá. E aí, o que eu posso fazer para ti? Pede qualquer coisa que eu arranjo. Eu sou o dono do mundo, né? E o Diógenes, assim, muito... Podia sair da frente do sol, não me tires aquilo que tu não me podes dar, né? Então, ele pede uma coisa que estava fora do poder do Alexandre o Grande. Bom, o quanto isso tem de verdade, eu acho que tem muito de verdade. Sempre eles dão uma romantizada nesses personagens, né? Mas essa é uma cena verossímil. Se não é verdadeira, ela é bem achada, bem inventada. Como diz o ditado italiano, se non è vero, è bene trovato. É bene trovata. Mas aqui a questão dos estoicos, para mim, eu fico mais nessa questão do meio termo que me protege de sofrer excessivamente em caso de adversidade. A adversidade é meio que garantida, né? E eu acrescento uma adversidade moderna, contemporânea, que é a adversidade da abundância, né? Então, nós temos abundância de açúcar, gordura, proteína, sexo... Nós temos abundância, até o pobre, né? Até o professor do ensino da rede estadual do Rio Grande do Sul, que é um menos bem pagos, tem mais do que suficiente para se corromper até com excesso de luxo, vamos dizer assim. E essa é uma das coisas, eu acho, que o estoicismo nos ensina que é muito importante. O equilíbrio, não se entregar, seja aos excessos do mimimi, vamos dizer assim, seja aos excessos do luxo, e tudo isso nos corrompe, né? E até eu acho que isso tem um papel muito importante para a ética cristã, essa ideia de não se corromper, de não se entregar aos prazeres efêmeros do mundo. Tem os prazeres não tão efêmeros assim, e tem um momento também do prazer efêmero. Só que tudo em excesso é ruim, até aquilo que é aparentemente bom. Acho que essa é uma lição que é universal e permanentemente válida, né? E em especial nesses nossos tempos de relativa abundância, ou seja, o pobre de hoje tem mais luxos, exceto, claro, de mandar nas pessoas e de ser diferente das pessoas, de ser mais rico. O pobre de hoje tem mais luxos do que o rico da antiguidade, com toda certeza, mais do que o imperador Marco Aurélio, com certeza eu sou mais rico que ele, né? Eu tenho mais
confortos e poderes, né? Mas feita esta ressalva, né, é muito engraçado como o termo estoico é muito pouco conhecido. O termo cínico ele é mais conhecido, mas ele é conhecido de uma maneira distorcida, uma maneira pervertida, e que os cínicos têm culpa disso, tá? Porque, enfim, o cinismo pregava que o ser humano pode viver de maneira muito simples, com muito pouca coisa, de maneira muito autêntica, aqui para fazer O puxar minimalismo, né? Também fazer chamado minimalismo. Mas alguns deles se tornaram coach ou se tornaram mestres, né? E viviam de maneira luxuosa, né? É um pouco o que aconteceu com o Osho, né? O Sim. Osho é aquele guru meio indiano, meio não sei o quê, que fala lá do sexo. O pessoal vai muito por essa questão, né? Eu me criei E muitos fãs davam Rolls Royces para ele, né? eu me criei no Então lado ele Osho. Meu pai é Osho. Meu pai é sannyasi. Então ele pregava uma simplicidade, uma autenticidade, um foco nas coisas que realmente são importantes, mas ele tinha vários Rolls Royces, né? Então os cínicos eles passaram a ter esse termo que é o mais usado aqui no Brasil, né? Que é o do cara fingido, né? E eu já vi muitas vezes acontecer e é sempre de maneira meio ridícula, meio cômica, né? Uma vez eu estava com uns amigos, né? No caso com amigas de uma das minhas irmãs de criação, e aí chegou uma conhecida delas, cumprimentou, não sei o quê, e saiu. E aí no que ela saiu, ai, como ela é cínica, né? Eu disse, por que ela é cínica? Porque ela cumprimentou todo mundo aqui como se gostasse de nós, mas vocês também cumprimentaram ela como se gostassem dela, esperaram ela sair para falar mal dela. Esse sentido de fingido, quem é mais fingido aí? Eu, que estou vendo de fora, não estou... Claro que essa é uma das razões pelas quais eu não sou nem Cínico, eu sou muito popular, né? cínico tomou o sentido de falso, né? De falso, de fingido. E por quê? Porque alguns cínicos viraram coach. Alguns cínicos pregavam a simplicidade, a autenticidade, mas eles viviam de maneira luxuosa e daí houve já na época da antiguidade esse sentido paralelo de cínico como falso. Nos Estados Unidos eles não usam muito nesse sentido, é mais no sentido de alguém que não acredita nas coisas mais básicas, na própria grandeza da humanidade, o que também é uma interpretação equivocada em relação ao verdadeiro sentido do cínico, né? Eles fazem toda uma crítica, mas na verdade eles são super moralistas, de certa maneira, né? Eles acreditam numa super autenticidade muito radical, muito punk, como eu costumo dizer, né? Mas isso, claro, acabou entrando. Essas doutrinas, eu acho que elas também foram um pouco criticadas como heresia, né? Para quem ficava muito contente com essas posições, elas foram um pouco expurgadas, tipo, não, tem um lado positivo, mas não vamos ficar assim muito que tem a nossa doutrina cristã aqui, então isso aí é feio, bobo e malvado. É bom estudar, mas não é bom divulgar porque as pessoas não vão entender também. E aí, dessa maneira, eles acabam recheando um pouco a cultura e a doutrina e a filosofia cristã, mas, assim, é aquele negócio meio bruto dos gregos, né, que o próprio Aristóteles, o próprio Platão tinham que ser adaptados para caber dentro da perspectiva cristã. O Aristóteles, inclusive, tem a questão de que ele é mais tardio, que ele entra fora a questão da astronomia, da física dele, da metafísica. Quando vem a questão moral, aí eles, não, peraí, vamos dar uma adaptação aqui da perspectiva dele, porque esse negócio aí é coisa de muçulmano, de islâmico, né? Já tinha, veio lá pelos averroístas, como eles chamavam, né? E aquilo ali, os que defendiam Aristóteles muito puro eram radicais, né? Então o Tomás de Aquino dá uma adaptação, dá um verniz mais cristão para ele. Antes dos muçulmanos, Santo Agostinho já é visto como, de certa forma, aristotélico. Santo Agostinho tem essa filiação, né? Ele é considerado mais platônico, né, o Mas Agostinho. ele também tinha, ele falava, ele citava Aristóteles. É que, assim, grande parte das obras do Aristóteles tinham se perdido no Ocidente já na época recente, né, do fim do Império Romano, ali do Agostinho. Elas vão retornar
no finalzinho já quase da Idade Média, 1200, Os 1100. mosteiros vão encontrar e vão copiar. Os mosteiros encontram e copiam isso. Retomam toda. Bom, eu posso comentar agora? Sim, por favor. Tá, eu sempre tive, acho que o estoicismo tem um defeito que os germânicos vão temperar isso com a literatura de Germano Cortês, o romantismo, que é a falta de sensibilidade, né? Porque o oposto de você se privar das paixões e tal, ficar equidistante, é a sensibilidade, ser sensível e tudo, e sem contar que eu concordo com a frase que tudo em excesso é delicioso, né? Em excesso é uma maravilha. As melhores lembranças da vida são aquelas coisas absolutamente excessivas que a gente faz, né? Agora, o estoicismo retomado, no que ele tem de dente, e principalmente aí eu falo do estoicismo tardio, dessa questão do dever, da virtude, do dever para o devir, né? Cumprir o dever para semear um bom devir, né? Vir a ser, ele vai encontrar agora nessa linha do Jordan Peterson, né? Que é do antifrágil, né? Não, antifrágil é do Taleb, desculpa. Mas é do Taleb, o Jordan Peterson faz referência. Essa história de antifrágil com o Peterson vai pegar mal porque ele teve uma fragilidade extrema agora, né? Não, tudo bem. Então, ficamos no Taleb que criou o conceito do antifrágil, né? Então, o antifrágil é a retomada um pouco desse estoicismo, no estoicismo no sentido do dever, que para mim é o principal do estoicismo é esse. Por exemplo, eu me pauto pelo estoicismo em uma série de coisas, né? Primeiro que esperar o amanhã, né? Dar o valor do amanhã. A Janete da Fonseca tem um livro sobre isso, né? De você dar valor ao amanhã, saber economizar hoje, poupar hoje para amanhã. A responsabilidade, cumprir horário. Cumprir horário é respeitar o outro, mas é também manter-se numa disciplina, disciplinar-se, né? Cumprir suas obrigações, prometeu tal coisa, faça. Deu a palavra, faça. Eu aqui no meu canal, gravei com o Regis, eu sei que durante a semana eu tenho que mandar os vídeos para o ar, tenho que mandar uma cópia para ele, tal, Regis, tá aqui, vou te marcar aqui que saiu o vídeo, tal. Essas obrigações, essas pequenas obrigações, que são equidistantes das paixões, estão nesse nível do dever, patamar do dever, eu acho que é uma herança histórica muito positiva. O Ocidente incorporou isso, e muita gente chegou a achar isso na filosofia cristã, que o evangelho tinha algo de estoicismo, né? Nós vamos chegar, inclusive, no desenvolvimento franciscano. Os franciscanos são outros cínicos, né? Quer dizer, aquela coisa, elogiava a pobreza franciscana, né? Tem aquela coisa tal, usa sandáliazinhas e tal, do São franciscano. os ripungas. Ripongas, mas na verdade, dentro dos mosteiros, a comida era farta, o claustro era luxuoso. Na prática, né? Já Voltaire já dizia isso, né? Que a filosofia, a história toda da filosofia não causara tanta polêmica quanto as discussões entre as várias ordens franciscanas sobre o cumprimento de seus capuchos, né? Jesus tinha uma bolsa? Exatamente. E o alforge, né? Que só leve isso, né? Está no Evangelho, né? Não leve nada além do que caiba na bolsa, né? E isso é visto como uma aproximação com o estoicismo, mas eu já demonstrei em meu livro, Evangelho segundo a Filosofia, que o Evangelho não é filiado à escola estoica, ele não é estoicismo. O que é estoicismo, sim, aí sim, o Novo Testamento, na parte das cartas de Paulo, vai casar com os princípios do estoicismo tardio, dessa noção de dever. É muito forte isso em Paulo. Embora ele diga que quem tem fé não está sujeito à lei, né? Porque a fé já levaria naturalmente a todas aquelas coisas que o estoicismo elogia, a benignidade, o coração, o agir direito, digamos assim, o fazer o bem e não se entregar à volúpia, aos prazeres desmedidos, né? As coisas que são próprias dos que os gregos chamavam de daimons, né? Os que depois a gente traduziu por demônios, né? Eram muito, Demônio interior. daimons, né? Esses pequenos Na tua anjinhos. criança interior, tu tinha o Daimon interior. Exatamente. Aquela que era mais ou menos festeiro, que é aquela coisa que nos permitia, que é aquela coisa que meio do SAD, né? De se permitir os excessos e aos nossos desejos nos inclinam, né? Então, claro que eu já disse aqui
Eu acho que a pessoa tem que governar seus apetites, né? Tem que aprender a governar seus apetites, e isso é basicamente a essência do estoicismo, talvez em Sêneca, tanto em Sêneca quanto em Marco Aurélio, mas principalmente no estoicismo tardio, que Marco Aurélio já pertence ao estoicismo tardio, tem esse sentido: governar seus apetites, governar suas paixões, suas inclinações. E os germânicos, os germânicos eram extremamente sensíveis, né? Isso também era altamente desagregador na sociedade germânica, daí eles serem chamados justamente de bárbaros, né? Não só por serem estrangeiros, todos os estrangeiros eram chamados bárbaros, assim dizer, menos os gregos, né? Os gregos não eram vistos como bárbaros pelos romanos, né? Eram estrangeiros, mas não eram bárbaros. Mas esse sentido desagregador da sensualidade germânica, o excesso de sensibilidade germânica, que está voltando na forma desse mimimi atual, né? Os germânicos eram extremamente sensíveis a narradores, né? Copiosos narradores românticos. Roma tinha muitos narradores, narravam que os germânicos eram. Qualquer coisinha para eles era um insulto, e eles matavam por um insulto, era um negócio brutal. E aí está voltando isso, infelizmente, né? E isso é extremamente desagregador, como a gente está vendo hoje, o quanto isso é desagregador, esse excesso de sensibilidade. Tá? Agora, um pouco de sensibilidade, que é a literatura de amor cortês e tal, que vai valorizar inclusive o mérito, né? E a questão do duelo e tal, dos valores de honra, isso é cavalheirismo, cavalheiros, os cavaleiros da Idade Média, que são germânicos, né? Então isso vem da sensibilidade germânica e vai temperar esse estoicismo para chegar no Ocidente atual, vai temperar com essa questão da sensibilidade. Então, isso fica adstrito a essa maravilha que é o Ocidente. E, além disso, ainda nós vamos ter a influência grande de Erasmo, não só de Erasmo, mas Erasmo vai dar La Salle também, que vai melhorar muito a educação, a qualidade do ensino básico, que vai surgir daí, inclusive o ensino básico vai surgir no século XVIII na Prússia, mas já com essa inspiração erasmina, né? Que é a da civilidade, que é o que você chamou daquele civismo de cumprimentar a pessoa, de tratar bem e tal, esse trato pessoal, Urbanidade. urbanidade, que Erasmo traz com o livro A Civilidade Pueril, né, que era para crianças, mas que vale para adultos também, né, que é aquela coisa de respeitar e dizer uma verdade, que as pessoas não tinham se dado muito conta, e que você, quando você se expressa, as caretas que você faz, a chamada linguagem não verbal, ela é percebida pelo outro, e a gente tem que ter cuidado com a linguagem não verbal. Isso mudou muito, isso fez com que os europeus se vestissem, os europeus até então tomavam banho nus nas termas, homens e mulheres, não viam nada demais nisso, né? E aí passaram a se vestir, que era uma maneira também de manter o recato, né? O Erasmo vai criar essa figura do recato, que já existia em Roma, por incrível que pareça. As pessoas acham que Roma era esse todo mundo pode pegar todo mundo, e não era nada disso, né? Embora, claro, eles não tivessem a noção. Depois do estoicismo tardio vai ter, mas no estoicismo primitivo não tinha a noção da posse do cônjuge, né? Então, se a minha mulher me trair, está tudo certo. Não vira um chifrudo por causa disso, né? Não é um demérito. Será o mérito dela se mantiver fiel, mas não é algo obrigatório. Inclusive, tinha aquele velho hábito que se dizia que você viajava, ia governar uma província, deixava a esposa e aí pedia para um amigo tomar conta, e esse tomar conta incluía sexo, evidentemente, não havia nada demais nisso. No estoicismo inicial, depois no estoicismo tardio, já esse comportamento vai ser banido, e aí vai justamente casar perfeitamente, como Paul Veyne demonstra isso também, como nos tornamos, naquela obra de Paul Veyne, como nos tornamos cristãos, ele mostra como o estoicismo tardio casa como uma luva nos ensinamentos da igreja primitiva. É engraçado essa questão que tu tocou aí dos arranjos sexuais um tanto alternativos. Eles ocorreram várias vezes na história, arranjos inusitados, né? Uma referência que eu li algumas vezes era entre os pilotos americanos, que tinham
durante a Segunda Guerra Mundial, que tinha uma alta taxa de mortalidade entre eles, né? E os arranjos entre eles eram bastante flexíveis, porque havia essa consciência de que, olha, em 20 missões não é provável que eu sobreviva. Cuide da minha mulher. Cuide da minha Está mulher. na Bíblia, inclusive. Está na Bíblia. E, bom, aqui eu Está não. na Bíblia, se o irmão mais velho morre, o irmão mais novo deve cuidar da mulher dele. Isso deu no Henrique VIII lá, casando com a Catarina de Aragão. Mas, enfim, o estoicismo, então, o que me chama a atenção nele é essa perspectiva meio psicológica, né? Parece que é uma ética do dever, mas na verdade é uma ética do prazer. Só que ele entende o prazer como uma coisa que, para tu sofrer menos e até poder ter o prazer, né, de se sentir realizado e outras coisas, tu não pode ficar muito ligado na satisfação imediata, né, no Exatamente. conforto material ou Uhum. social imediato. É importante que tu tenha uma espécie de satisfação com a... Eles até não vejo eles enfatizarem tanto a questão do cumprimento do dever, né, mas a gente, hoje em dia, diria assim, olha, Marco se Aurélio tu que é tiver mais ligado a isso. satisfação, Marco Aurélio que é mais ligado a essa questão do dever, até por ser imperador. mas assim, se tu tiver como satisfação o fato de que tu agiu certo, de que tu buscou cumprir o dever, né, tu tem mais chance de ter satisfações profundas do que se para ti satisfação é tomar uns tragos, né? E inclusive tomar uns tragos vai te dar ressaca muitas vezes, vai te dar encrencas, né? A própria paixão carnal, né, vai te colocar em muitas situações tensas, né? Vai ter os dias de lua de mel, vai ter os dias de aporrinhação, então não é uma coisa que tu tenha que ir com tanta sede ao pote. Ok, de vez em quando vai lá e vai com uma sede ao pote, te lambuza e tudo mais. Até para aprender que tem a ressaca depois, né? Então, treinar a disposição de caráter para se tornar virtuoso inclui, de certa maneira, aprender pela dor, ou seja, experimentei, não gostei, portanto passei a evitar um pouco, né? Ou tomar cuidado. Idealmente, seria bom que aprendendo algumas vezes que aquilo que te diziam que ia dar errado, deu errado, que tu possa aprender sem ter que experimentar, né, diretamente. Isso também faz parte de uma forma de ser inteligente ao aprender a lidar com as coisas. Mas na base está aquela ideia que tem um problema, né, que é como saber o que é um padrão adequado. Para o Aristóteles, esse problema não se coloca muito porque era meio que dado. Olha, as pessoas excelentes, os homens excelentes, os virtuosos, né? Eles são exemplares na sociedade, é só imitá-los. Inicialmente tu imita burramente e aos poucos tu começa a interiorizar alguns dos princípios inteligentes que eles adotaram, também aprendendo pelo exemplo, geração após geração. Mas e como é que funciona a ideia de virtude no nosso mundo contemporâneo, como é que é, multicultural, em que, na verdade, todos esses bons exemplos são considerados como assassinos, né? Então, todo herói da civilização ocidental agora tende a ser transformado em vilão. Que exemplos sobraram para o jovem do século 21, da década de 2020, começa tecnicamente ano que vem, né? Como é que essa juventude vai ter modelos? Até porque, por exemplo, eu sou professor, né? Mas eu tenho 52 anos, então eu sou das gerações racistas, machistas, homofóbicas do século passado, né? Eu acho que é muito complicado essa armadilha criada do modelo prêt-à-porter de virtude woke, né? É woke que eles chamam? Que está sendo instigado por uma injustiça, e uma injustiça que tende a negar o passado. Isso me chama muita atenção e me parece que é um atalho que vai durar pouco tempo, ele não se sustenta, né?
e espero eu que se volte um pouco a uma ideia um pouquinho menos curta, né, de virtude, não tão centrada nos padrões atuais do presente. Isso hoje é considerado odioso. Portanto, esse exemplo que a gente tem do passado, ele é odioso porque ele era conivente com isso que hoje nós consideramos corretamente odioso. Eu acho muito problemático, mas, enfim, fazendo aqui a minha conclusão final, né? Os Uhum. estoicos, para mim, são os budistas da antiguidade ocidental. Poxa, eu ia concluir já, mas aí você fez uma provocação que eu não posso escapar e propõe o tema. Budismo, budismo é um bom tema, viu? Eu proponho o budismo como tema. Budismo. Hã? Eu proponho o budismo, Sim, né? como tema, sim, sim. Não é o budismo das casas de Buda. É, Não, porque o pessoal. Na Tailândia, que é o país budista, começaram a fazer aquelas casas de Buda. E depois viraram budeiros, e hoje a Tailândia é famosa no mundo inteiro pelos seus budeiros, né? Mas não é esse tipo de budismo a que me refiro. Mas ao É que, budismo que você falou, dos mas os próprios estoicos. monges budistas dizem que tu chega lá pensando em espiritualidade e ele pergunta se ele pode fazer certa Eles, ato de humildade dele que, em tese, vai te proporcionar um certo prazer. não, mas peraí, só para. Mas assim, e aqui em Porto Alegre, O namorando budismo, mulheres que o tiveram que o Osho. experiência com budistas, elas reclamam que os budistas são uns safados que usam a desculpa de não se envolver muito para não se envolver de jeito nenhum. Eles É, são. mas a parte do conhecimento acontece, né? A, pa- mas Sim, eles conhecem, mas não se apegam, entendeu? exatamente, a parte que ele queria mesmo, né, de espalhar os espermatozoides baratos, aí foi embora. Já está no Mas a quadro. questão é a seguinte: o budismo eu proponho como tema, até porque vou conhecer as sociedades do Sudeste Asiático que são ainda budistas, né, que tem maioria budista, inclusive com a expulsão dos muçulmanos lá em Myanmar, que está Sim. divertidíssima essa história. Os budistas botaram os islâmicos para correr. Os budistas estão sendo genocidas lá, é a acusação, né, Não, contra eles. é exagero, genocídio é exagero, Sim, mas a acusação é de mas que eles estão. que tipo assim, não fiquem no meu país, porque eu não aceito islâmicos em meu país, claramente, não há uma diferença genética ali significativa, né? Os Rohingyas, né? Rohingya. Mas a questão dos muçulmanos, Mas os existe uma. muçulmanos são os novos judeus, no sentido de aqueles que não se adaptam ao Exato, mundo não, não, mas não, cosmopolita. Né? mas em Os Mianmar, judeus eles vão brigar com Roma, porque Roma diz: traga seu Deus, tem lugar para sim, todos. Não, só o nosso de verdade, o de vocês é falso. Mianmar, antiga Birmânia, é o país, inclusive, o Nepal é hinduísta, o Nepal não é budista, majoritariamente. E o Tibete teve a influência da China, o budismo ficou meio datado no Tibete. E o Tibete não é um país. Né? Então, tirando o Butão, que é uma monarquia budista teocrática, né? A Mianmar que está do lado, inclusive, bem próximo. Do lado não, mas bem próximo do Butão. Mianmar tem uma consciência nacional budista. Né? Inclusive, os monges budistas, o que acabou com os militares lá e tal, foi quando os monges budistas se imolaram, e aí o país entrou em comoção por causa daquilo. Enfim. Mas eles, a partir dessa renascimento, porque tinha os militares eram um pouco. Os militares sempre teriam um certo cosmopolitismo a levar essas questões étnicas de lado. Com a saída do poder dos militares, ficou claro que os islâmicos não seriam aceitos naquela sociedade. A vizinhança com o Bangladesh também já não é uma vizinhança benquista há muito tempo, né? Bengala Oriental, que é a atual Bangladesh. Birmania e Bengala Oriental, agora Myanmar e Bangladesh. Né? Os nomes vão variar. Bom, o budismo é um tema. Agora, voltando para o estoicismo, nessa relação que você fez, o budismo também diz que você tem que se distanciar das paixões e tal, do prazer, né? É você distanciar do prazer, dos apetites, né? Também reclama esse governo sobre os apetites, mas é uma perspectiva diversa da perspectiva do Ocidente. Eu acredito que seja uma perspectiva diversa. Tem a ver também, tem as influências, o budismo sofre claramente as influências das escolas filosóficas chinesas, né? E das crenças chinesas e hindus também, lógico, está presente ali. É mais antigo que o budismo, inclusive o hinduísmo.
o taoísmo é posterior, né? Mas o hinduísmo é anterior. Mas isso é outro assunto, eu acho que não dá para confundir com a questão. Então, só para fechar com o estoicismo, então, eu queria dizer isso, que o estoicismo não é a filosofia preponderante no Evangelho, eu discordo que seja, e demonstro isso no meu livro, mas que no desenvolvimento do Novo Testamento, no desenvolvimento do estoicismo tardio, Influência. levou a bons princípios que, temperados tanto pela civilidade de Erasmo, quanto pela sensibilidade germânica, chegaram a uma sociedade realmente admirável, a melhor sociedade, a mais próspera e livre sociedade de todos os tempos, que é a sociedade ocidental, né, da Europa Ocidental, da Europa do Oeste, né, que criou um padrão para o mundo inteiro. Padrão sendo copiado, inclusive na Tailândia, né, porque o Reino do Sião, né, sempre teve uma admiração muito grande pelos britânicos. Os britânicos deixaram suas marcas lá, e deixaram também outras coisas, né, porque as tailandesas sempre se tornaram objeto de paixão dos britânicos que iam para o Sudeste Asiático, tanto que Bangkok até hoje é essa vista, né, como essa meca dos prazeres incontidos, né? Do que tudo é bom quando em excesso. Não Enfim, sei se eles viam como excesso, acho que não. não, é uma forma controlada de fazer coisa É planejada, não deixa de ser um controlado. planejamento. Você, A ideia você sabe, tailandesa, você sabe o quantas espírito libras você vai tailandês deixar é em Bangkok. controlado. Não, Hã? você sabe quantas libras esterlinas você vai deixar em Bangkok quando viaja para lá. Quando você voltar para Londres, você volta sem aquelas libras, mas a partir do momento que você chegou em Londres, você também pode voltar a seu estoicismo natural do ano inteiro, né? Que os ingleses são bem estoicos em comportamento, até por essa questão da pontualidade, que é um dos princípios de governar seus apetites e seus desejos e seus vícios, né? Nesse Olha, sentido, o estoicismo tem muito a nos ensinar. Não significa que ele seja um guia perfeito para a vida. E aí eu quero propor outro tema, que é Maquiavel. Maquiavel faz essa questão que você disse do valor da manhã, em que ele faz o peso, a magnífica passagem do Príncipe, que eu adoro, eu acho às vezes uma das páginas mais bem escritas da filosofia de todos os tempos. Você falou da fortuna, em que ele falava que se era melhor ser impetuoso ou prudente. Aquela passagem de Príncipe, você deve se lembrar, é fantástica, eu acho maravilhosa, mas Maquiavel fez tantas outras reflexões em O Príncipe, em outros escritos, que eu acho extremamente injustiçado Maquiavel ser visto como o cara do mal, né? Maquiavel igual maldade, maquiavelismo igual exercício da maldade. Não vejo assim, eu acho que Maquiavel também merece um programa nosso. É isso, da minha parte é isso. Se você já concluiu também. eu já tinha te dado um fecho para a gente terminar quando eu digo que os estoicos são os budistas. Ali a gente podia ter terminado com um gancho, né? E falando aí, dando a explicação já no próximo programa, que a gente vai fazer o próximo programa, a gente já deu uma prévia agora no final desse aqui. Mas tu falou agora da questão dos ingleses, né? Então eu vou fazer um outro gancho para um outro programa, que é a questão se cobrir, ser muito pudico, não é uma forma de apimentar? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Montesquieu, aliás, não esqueci não, foi Não, Diderot. não, não explica. Deixa Diderot, para o tá, próximo. pronto, valeu. Tchau. Valeu, tchau, grande abraço.